Depois de anos de expectativa, especulações e reviravoltas, finalmente chegou a hora. Ancelotti está no comando da seleção brasileira. E a pergunta que todos estamos fazendo é: o que podemos esperar de um dos maiores técnicos da história do futebol comandando a seleção que mais vezes conquistou uma Copa do Mundo? Durante décadas, o comando da seleção brasileira foi majoritariamente entregue a treinadores brasileiros. Era quase um tabu cogitar um estrangeiro no comando técnico, mas os tempos mudaram. Após mais de 20 anos sem conquistar uma Copa do Mundo, a pressão por resultados, por modernização e por uma nova mentalidade fez com que a CBF finalmente olhasse para fora. E após 65 anos do último treinador estrangeiro, a CBF irá trazer o italiano Carlo Ancelotti, um nome que dispensa apresentações. Dono de um currículo invejável, com passagens vitoriosas por Milan, Real Madrid, Chelsea, Bayern de Munique e tantos outros gigantes do futebol mundial. Ele conquistou 5 Ligas dos Campeões e 4 Mundiais de Clube. O italiano não é só um treinador, ele é uma lenda viva do futebol. Mas por que Ancelotti? Por que justamente ele foi escolhido para comandar a seleção brasileira? A resposta está na combinação rara de fatores que ele representa: experiência internacional, respeito dos jogadores, estabilidade emocional e uma capacidade incomum de gerir grupos. Ancelotti não é conhecido por revoluções táticas, mas por algo talvez até mais importante: saber lidar com estrelas, extrair o melhor de cada atleta e formar times vencedores. Ele é um gestor de vestiário, um articulador de talentos, alguém que sabe como criar um ambiente onde jogadores se sentem valorizados, mas também cobrados. E é exatamente isso que a seleção brasileira precisa no momento: menos invenção e mais consistência. Depois de tantos anos com promessas de renovação que não se consolidaram, Ancelotti traz justamente o que falta: confiança, liderança e um projeto claro. Ainda assim, a chegada de Ancelotti não será simples. Ele assumirá um time em meio a expectativas altas, com pouco tempo de preparação e uma cultura completamente diferente da que ele viveu ao longo da sua carreira. A seleção brasileira não funciona como um clube. Não há treinos diários, não há um calendário estável e a pressão da torcida e da imprensa é imensa. Além disso, há a questão da comunicação, da adaptação ao estilo do jogador brasileiro, que, embora esteja globalizado, ainda guarda traços próprios. Outro ponto delicado é o fato de que Ancelotti só chegará efetivamente após o fim do seu contrato com o Real Madrid. Isso levanta questões sobre o planejamento a longo prazo e sobre como ele irá conduzir o início do ciclo. Agora, com Ancelotti confirmado, a pergunta muda: o que muda na prática com ele no comando? A principal resposta está na forma de gestão. Ancelotti tende a montar times sólidos, equilibrados, com uma base muito bem definida. Ele não gosta de invenções ou mudanças bruscas. Prefere jogadores que entendem o coletivo, mesmo que isso signifique deixar de lado talentos mais indisciplinados taticamente. É possível que vejamos uma seleção menos brasileira no estilo, mas mais eficiente. E isso não necessariamente é ruim. Talvez o que o Brasil mais precise agora seja exatamente disso: de um time coeso, competitivo e que saiba sofrer quando necessário, mas que tenha força para decidir grandes jogos. Outro ponto a favor de Ancelotti é o respeito que os jogadores têm por ele. Muitos dos atletas da seleção já trabalharam com ele ou o admiram profundamente. Casemiro, por exemplo, foi uma peça fundamental no seu time no Real Madrid. Vinícius Júnior explodiu sob o comando do italiano. Militão também evoluiu muito com ele. Essa conexão pessoal pode ser o grande trunfo de Ancelotti. Ele sabe ouvir e sabe liderar com empatia e sabe extrair o melhor de todos os atletas que muitas vezes são rotulados como difíceis ou inconstantes. Além disso, poderão acontecer a convocação de novos jogadores como o zagueiro Alexandre, do Lille, que apesar de pouco conhecido no Brasil, vem se destacando na Europa e pode ganhar chance devido às lesões do Éder Militão, Bremer e Gabriel Magalhães. Outro nome é Caio Henrique, lateral do Mônaco, que, com boa técnica e apoio ofensivo, aparece como forte candidato à vaga na esquerda. Neymar, mesmo lesionado, também recebeu uma ligação do treinador, que demonstrou interesse em tê-lo na campanha rumo à Copa de 2026. Por fim, Luiz Henrique, destaque do Betis, com ótimos números na temporada, em 22 partidas, fez 8 gols e 5 assistências.
pode voltar a ser convocado, mostrando que Ancelotti está atento à renovação e ao bom momento de jogadores menos badalados. Mas resta saber qual será a visão dele sobre os jogadores que atuam no futebol brasileiro, já que o treinador só comandou clubes europeus em sua carreira e provavelmente não morará no Brasil. Agora falando do salário de Ancelotti. De acordo com o jornal AS da Espanha, no Real Madrid o técnico ganhava cerca de 70 milhões de reais por ano, o que dá cerca de 5,8 milhões de reais por mês. Já na seleção brasileira, o técnico irá receber cerca de 60 milhões por ano, 5 milhões de reais por mês, e ainda tem um bônus de 30 milhões de reais caso Ancelotti ganhe a Copa do Mundo com o Brasil. Então, para vir comandar o Brasil, o espanhol aceitou reduzir o seu salário. Com o italiano, o vestiário tende a ser mais estável, e isso para uma seleção que joga sob holofotes o tempo inteiro pode fazer toda a diferença. O ciclo que se abre agora é curto, faltam menos de 2 anos para a próxima Copa do Mundo, e o trabalho terá que ser direto, objetivo e eficiente. Não há espaço para testes longos ou erros seguidos. Ancelotti vai precisar confiar em uma base de jogadores, montar um grupo forte e dar identidade à equipe rapidamente. O desafio é imenso, e o mundo inteiro estará de olho para ver se o treinador mais vencedor da história da Champions League será capaz de devolver ao Brasil o protagonismo perdido. Carlo Ancelotti chega à seleção brasileira com a missão de restaurar a glória e o respeito ao futebol pentacampeão do mundo. Não será fácil, mas talvez seja exatamente disso que o Brasil precise, de alguém que saiba vencer, sem promessas vazias, sem discursos emocionais, apenas com trabalho sério, respeito à história e muito futebol. Se vai dar certo, só o tempo dirá, mas uma coisa é certa, o futuro da seleção começa agora e com Ancelotti a esperança está de volta.